Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores acedos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Muito bem! Estamos aí começando mais um episódio de resenha literária, ou seja, leitura finalizada. Isso quer dizer que mais um livro foi lido, mais um livro saiu da estante e mais uma resenha eu venho aqui para produzir para vocês. Aliás, acabei de ler esse livro. Eu acabei de ler, assim, tem 15 minutos que eu li esse livro, foi o tempo de terminar a leitura, beber uma água, mandar mensagem para o influenciador que a gente estava trocando figurinha sobre esse livro e começar a gravar para vocês. Muito bem, chega de lero-lero, vamos começar, porque eu ainda estou em êxtase por causa dessa leitura. O livro que eu trago para vocês hoje se chama... Quase que enrolou a língua agora, viu? Se chama A Empregada. Bem-vinda à família. Vocês já devem ter visto essa capa aí no TikTok, no Instagram, no canal do YouTube, em vários influenciadores. Por quê? Esse livro bombou de um jeito que todo mundo tava lendo e divulgando. E aí eu falei, vou aguardar essa febre abaixar para eu poder começar a ler. E não deu outra. Peguei meu livrinho e falei, vamos mergulhar nessa leitura e saber por que está fazendo tanto sucesso. E agora que eu terminei de ler, a gente vai poder entender um pouquinho mais sobre essa dinâmica a partir do meu ponto de vista, tá? Que eu fui aí montando no decorrer da narrativa. E para começar, eu vou ler para vocês a sinopse e a gente vai discutindo, debatendo, falando sobre cada personagem e a trama. Lembrando que o nome da autora de A Empregada, Bem-vinda à Família, é a Freida McFadden. Acho que é assim que fala o nome dela. Bom, tá lá o Instagram dela, eu vou marcar. Lembrando que o link de venda do site da Amazon vai ficar disponível aqui embaixo do episódio. Então, já gostou? Já quer comprar? Não conhece? Quer conhecer? Clica no link, porque o livro está disponível pelo Kindle Ilimitado, e-book e capa física, tá? Bom, vamos começar com a sinopse. Todos os dias, Millie limpa a casa de Nina e Andrew, de cima a baixo. Já de cara, vamos conhecer esses 3 personagens que são apresentados na sinopse. Primeiro, a Nina e o Andrew, eles formam um casal a mais. Por quê? O Andrew, ele é um milionário. Ele é um cara assim com muita grana. E a Nina é a esposa dele. É aquela mulher que tem uma filha, é aquela mulher que cuida da casa, enquanto o marido trabalha. E a Nina tem uma personalidade meio duvidosa no início do livro. Então pensa, teu marido está trabalhando na empresa, na multinacional, o dia inteiro, viagens de negócio, e você em casa cuidando da filha, né? Lembrando que eu vou dar spoiler nesse episódio, então se você não quiser spoiler, um beijo. Essa filha do casal, na verdade, é a filha somente da Nina. Porque o Andrew e a Nina se conheceram quando a Nina era uma secretária de uma das
empresas lá do Andrew. E quando eles se conheceram, eles se apaixonaram e o Andrew pediu ela em casamento e a Nina já tinha essa menina, essa filha de um outro cara que estava separada. Então o Andrew, aquele homem maravilhoso, porque ele é maravilhoso, o Andrew é maravilhoso, ele é bonito, ele é rico, ele é educado, ele é gentil, ele é o sonho de qualquer pessoa. Ele é assim, tudo de bom, ele é o fado que a gente quer, entendeu? E aí ele casa com a Nina e de quebra a filha, né, a Cecília, passa a chamar ele de pai, porque o Andrew acaba criando ela desde meses, né? Parece que era 8 meses ou 6 meses. Então, a Cecília tem ele como um pai. E a história, a gente já vê que a Cecília já tá ali com mais de 5 anos, 6 anos, não lembro agora, mas ela ainda é uma criança mimada, insuportável, uma criança que dá vontade da gente esganar, mas ainda assim é filha da Nina, a nossa personagem. E aí, essa vida de dona de casa, uma casa gigantesca, uma casa que precisa de alguém para limpar, alguém para colocar ordem, porque obviamente a Nina não tem condições, porque ela é desorganizada, ela é maluca, cheia de toque, e ela vai contratar a Millie. A Millie, gente, ela é uma menina jovem, 10 anos, 15 anos mais jovem do que a Nina, muito bonita, muito solícita, e ela tem um passado de presidiária, né? Eu tava tentando achar uma outra palavra, mas enfim. A Millie, ela tava morando dentro do carro dela, quando a agente de emprego ligou para ela e perguntou se ela tinha interesse em trabalhar como doméstica, como empregada na casa de um casal muito rico. E aí ela vai lá fazer a entrevista com a Nina, e a Nina tá super feliz porque encontrou a menina que ela tava querendo para limpar a casa, ela gostou da Millie, porque a Millie isso, a Millie aquilo, enfim, contrata a Millie, morando dentro do carro, fala, ai que bom, consegui meu emprego com o dinheiro certo. Ela estava na condicional, então ela não podia fazer nenhuma besteira, e ela ainda ia morar na casa dos caras, né, do casal. Então ela tinha arrumado emprego, estava ganhando muito bem e não ia gastar com moradia externa e nem precisar morar no carro. Então era perfeito para Millie, era assim muito perfeito, era o emprego dos sonhos. E aí ela começa a trabalhar na casa desse casal. Só que durante o dia, né, os dias vão passando e a Nina passa a mostrar para os leitores e para a Millie que ela é totalmente instável. Ela fala uma coisa para a Millie, aí a Millie vai lá, ela fala que não é aquilo. Uma hora ela tá de bom humor, outra hora ela tá de mau humor. Uma hora ela briga, outra hora ela abraça. Então, fica esse jogo da Nina com a Millie, o que causa nos leitores uma certa revolta, porque a gente percebe que a Nina não é certa. A Nina não é certa. E acaba, ela começa a judiar da Millie, judiar entre aspas. Então, assim, Millie, o leite derramou, por que você ainda não limpou? Millie, não sei o que, eu não falei isso, eu falei aquilo. E a Millie fica transtornada. E uma dessas ocasiões, são várias ocasiões, na verdade, aonde a Nina fala uma coisa, a Millie faz, e depois a Nina fala que não falou aquilo, falou diferente. Então, uma dessas situações é o seguinte: a Nina pede para que a Millie vá buscar a Cecília na escola. A Millie sai correndo, vai buscar tal hora, tudo cheio de toque, tem que ser tal hora, tal jeito, tal lugar, tal cor de
de roupa. A Nina é tão maluca que só usa roupa branca, tá? O guarda-roupa todo é de roupa branca. E aí a Milly corre na escola da menina para buscar a Cecília na escola. A Cecília vira para ela e fala assim: o que você tá fazendo aqui? Ela, sua mãe mandou eu vim te buscar. E aí a Cecília fala: não, porque hoje é dia de balé, sei lá, era uma atividade. E quem vai me levar para a atividade é a fulana, que é a mãe da amiguinha dela. Aí a Milly fala: não, a tua mãe mandou eu vim te buscar. E aí liga pra Nina: Nina, tô aqui pra buscar a tua filha, ela tá falando que não é isso, e nananã. E aí a Nina fala: você é maluca? Eu não falei nada disso pra você. Eu não falei pra você buscar a Cecília. Hoje ela tem atividade que quem vai levar é fulana de tal. Então ela faz isso com a Milly o tempo todo. E a Milly fica ali naquela indignação até que ela é acusada de roubar roupas da Nina, coisa que não aconteceu, porque a Nina deu as roupas para a Milly. E são essas situações que deixam o leitor desconfortável. Porque a princípio você falava assim: eu por muito menos teria já mandado essa mulher pra puta que pariu e largado o emprego. Ou então dado na cara dela. Mas a Milly não pode fazer besteira porque ela está na condicional. E aí ela tem que andar na linha porque ela também não pode ficar sem emprego. Então ela engole tudo. Ela engole tudo, chora, causa ali um desconforto nos leitores, até que a Milly descobre que a Nina foi internada em uma instituição psiquiátrica por muito tempo, por ter sido acusada de tentar matar a Cecília, a própria filha, afogada na banheira. E aí ela foi internada. O próprio marido, né, o Andrew, fez com que ela fosse internada porque ela teve um surto e tentou afogar a menina no banheiro. E aí a Milly, vendo a situação da Nina por esse lado, ela fala assim: tá bom, coitada, eu vou aguentar porque ela não tá no juízo dela. É por isso que ela faz essas coisas, porque ela não é normal. E aí a Milly acaba passando pano em cima de tudo que a Nina faz com ela de maldade, né? Entre aspas. O Andrew é aquele cara maravilhoso, aquele cara, porra, que todo mundo quer, né? E a Milly, logo no primeiro momento, sente uma atração muito forte pelo Andrew, porque ele é muito lindo, ele é muito educado, ele é sempre muito prestativo e ele mostra que é aquele marido compreensivo. Então a Nina tá surtadinha, o Andrew tá ali: não, Nina, tá tudo bem, e nananã. E aí a Milly começa: pô, como é que ele aguenta tudo isso? A Nina tá acima do peso, a Nina só usa branco, a Nina é surtada e ele é sempre muito paciente. Caramba, que sorte que a Nina tem de ter um marido desse e nananã. Então, assim, ela se sente atraída, não só por isso, mas porque o Andrew é muito bonito, é muito charmoso, é muito hot e é muito tudo, tá? E a dinâmica da casa fica exatamente assim: Milly, a empregada, Nina e o Andrew, o casal, e a Cecília, a filha, ok? Continuando aqui. Todos os dias, Milly limpa a casa de Nina e Andrew de cima a baixo. Pega a filha deles na escola, prepara refeições deliciosas para a família, toda antes de poder se recolher e, enfim, comer o próprio jantar, sozinha, em seu quarto minúsculo e claustrofóbico no sótão. Pois é, gente, tem um quarto que, quando a Milly é contratada, a Nina designa para ela, tá? Para a empregada, para a Milly. E esse quarto é um quarto muito pequeno, onde a janela é selada por tinta,
tá? Tem um frigobar com 3 garrafas d'água e ela precisa dormir ali, porque ali é o lugar dela. É um quartinho pequenininho onde ela está designada a dormir, a empregada. E esse quarto tem uma porta que pode ser trancada somente por fora. E quando a porta é fechada, ela emperra. Então quem está do lado de dentro não consegue abrir, porque ela emperra só com muita força que tem que ela abre. E a Millie, logo no primeiro dia, percebeu isso. Então, a autora monta esse suspense dentro desse quarto, onde a Millie vai ficar, que é muito pequeno, que é claustrofóbico, que só tem 3 garrafas d'água e uma cama dobrável. E aí, a porta fecha e a Millie fala, cara, será que essa mulher me trancou aqui? E aí, começa a bater na porta. A Nina vem e fala, o que houve? Aí a Millie, mas a porta, eu quero uma chave desse quarto, eu não quero ficar aqui sem chave, porque se acontecer qualquer coisa eu tenho a chave. Aí a Nina, tá bom, mas cuidado, porque se você pode se trancar aí dentro, eu vou arrumar a chave para você. Esse quarto, prestem atenção nesse quarto, esse quarto é o boom da história. Continuando aqui, quando Nina passa a sujar todos os cômodos de propósito, só para assisti-la limpar, Millie tenta não perder a cabeça. É isso que eu estava falando para vocês anteriormente. A Nina, ela é tão surtada que, em decorrer da leitura, você acha que, por ciúmes do marido, porque ela percebe a empregada dando uns olhares pro marido, você acha que ela deve estar fazendo isso por ciúmes, ou porque ela é maluca mesmo, surtadinha. E aí a Millie tem que se submeter a essas situações para não perder o emprego. Então, ela suja o lugar inteiro, ela deixa tudo espalhado, ela joga comida no chão, ela deixa absorvente sujo para a Millie limpar, coisas assim do cotidiano que são intragáveis, mas que a Millie, com muita resiliência, lida para não perder o emprego e voltar a morar no carro, tá? Quando ela conta mentiras perturbadoras sobre a própria filha e tortura psicologicamente o marido, que parece mais e mais fragilizado, Millie tenta ignorar. Essa é a loucura da Nina. A Nina, ela é surtadinha, tá? Então ela é uma personagem que causa um desconforto o tempo inteiro ao longo da leitura. A gente teria vontade de matar a Nina nos primeiros momentos. Então, assim, a gente vê essa dinâmica da empregada, da patroa e do marido bonitão. Isso tirando o fato de que a Nina e o Andrew estavam tentando engravidar e não estavam conseguindo. Até que a Nina foi dada como infértil. E o sonho do Andrew era ter um filho, tá? Ou uma filha. E a Nina não estava também sabendo lidar com isso, porque eles iam ao médico constantemente e ela nunca engravidava. E aí foi constatado que ela, enfim, não ia, infértil não, né, porque ela teve a filha, que ela não ia conseguir engravidar de novo, né? E isso meio que balançava o casamento. Então, a gente vê em determinado momento se o que a Nina tá fazendo com a Millie é por ciúmes, por ter uma empregada mais nova, mais bonita dentro de casa, olhando o marido, paquerando o marido, mesmo que seja ali com toda a cautela, tá? Lembrando que a narrativa é feita em primeira pessoa na primeira parte da Nina, da Millie, tá? Então é a Millie que está contando a história a partir do ponto de vista dela, as loucuras da Nina, como que o Andrew é maravilhoso e como está sendo para ela toda essa dinâmica de trabalhar e se submeter a situações para manter o emprego, tá? A Nina começa a mentir não. A Nina provoca situações
onde deixam a Millie, que é a empregada, numa situação muito ruim, porque ela fica sendo como uma mentirosa. Esse negócio da roupa, por exemplo. Primeira semana que a Millie chegou, a Nina encheu o guarda-roupa dela de bolsas, né, de roupa branca e deu pra Millie. E falou, olha, Millie, isso aqui não dá mais nada em mim, pode ficar com essas roupas, e nananã. E depois ela acusa a Millie de roubo, tá? Dizendo que ela era uma ladra, que ela tinha roubado as roupas, e nananã. Entre outras coisas. Continuando aqui. Afinal, com seu passado problemático, ela tem mais a que agradecer por ter conseguido esse emprego. E isso está falando da Millie, porque a Millie ficou 10 anos presa, a Millie matou um homem, depois ela agrediu outras pessoas, incluindo um professor no ginásio. A Millie tem um passado cheio aí de problemas com a justiça. Então não é todo mundo que emprega a Millie, não é todo mundo que vê a Millie com bons olhos, e ela ainda está na condicional, ou seja, qualquer besteira, ela volta para a cadeia estalando o dedo, tá? Então a Millie, ela se segura o máximo que ela pode nesse emprego para que ela consiga juntar um dinheiro e sair dali o mais rápido possível, principalmente porque a Nina é totalmente maluca, tá? No entanto, ao olhar bem dentro dos lindos e doces olhos de Andrew e ver o sofrimento contido neles, Millie não consegue deixar de imaginar como seria ter a vida de Nina. Entra aí uma dinâmica muito interessante do Andrew com a Millie, a empregada. Porque num determinado momento, a Nina pede para Millie comprar ingressos para um show na Broadway. Um show caríssimo que ela estava louca para ir. E aí a Millie vai lá, compra os ingressos e quando chega para Nina para falar dos ingressos, a Nina fala que ela comprou nos dias errados. E a Millie fala que tem certeza absoluta que não, que comprou nos dias certos. E aí a Nina fala, não, porque esse final de semana a Cecília vai estar no acampamento, porque não sei o que, eu vou ter reunião do não sei o que lá, eu falei para você comprar no outro domingo. E aí fica nesse disse não me disse, parece dar a entender que a Millie realmente comprou no dia errado. E aí a Nina sai de cena, por quê? Esse final de semana para onde os ingressos foram comprados, a Nina ia para o acampamento da filha, tá? Levar a filha para o acampamento. Então ela sai de cena e os convites ficam ali, sobrando convites assim caríssimos, convites que nem se ela trabalhasse 6 meses ela conseguiria pagar. E surge essa oportunidade da Millie com o Andrew de ir nesse show da Broadway sozinhos. O Andrew, muito solícito, muito fofo, fala, cara, esses convites custaram caríssimos. Tudo bem, eu tentei ali fazer o reembolso, não consegui. Leva uma amiga com você para ver esse show. Aí a Millie fala, mas eu não tenho amiga. E eu não posso ir sozinha, não tenho nem roupa e tal. Aí o Andrew fala, quer saber? Para que a gente não jogue fora esses convites, vamos nós dois. Aí a Millie arregala o olho e fala, como assim? E a sua esposa? Aí o Andrew fala, não, minha esposa tá fora de casa, ela com certeza não precisa saber, mas você nunca assistiu um show na Broadway. É uma oportunidade incrível. Vamos! Não esquece o resto, só vamos. Quer dizer, um cara milionário, bonitão, charmoso, convites sobrando. É óbvio que ela topou. E o tempo todo, ela, a Millie ali, cara, tô indo para um show da Broadway com o meu patrão, com o marido da Nina, que é surtada,
ciumenta e maluca. Ai, tomara que ela não descubra. E aí os dois vão pro show da Broadway. E dá pra saber o que vai acontecer. Desse show da Broadway, eles dão uma esticadinha, né? Não, vamos jantar. Porque era as atividades que o Andrew ia fazer com a esposa, com a Nina. Mas estava fazendo com a Millie, a empregada. Saíram do evento, foram jantar, beberam 3 garrafas de vinho e o que acontece? Explode a atração física e sexual. Os dois do jantar vão para um hotel e passam a noite juntos. E aí, meus caros, começa uma atmosfera sombria no livro. Porque a Millie ela não está arrependida, mas ela já está apaixonada pelo cara. O cara já fica na dúvida se quer realmente continuar o casamento com a Nina, porque ele não aguenta mais as maluquices da Nina. E vê na empregada uma mulher jovem, mais bonita, cheia de fertilidade, né? É um combo cheio aí. Então, alguns dilemas vão aparecendo. Só que a Millie, com muita maestria, vai lidando com essa situação da melhor maneira possível. E os leitores suspeitam se de fato a Nina já sabe do caso ou não. Então fica esse triângulo amoroso, tá? O Andrew aparentemente envolvido emocionalmente com a empregada, a Millie já apaixonada pelo Andrew e a Nina surtadinha no meio desses dois, sendo ali encapsulada por uma traição e por sentimentos que vão envolvendo os três durante a narrativa. O closet cheio de roupas, o carro elegante, o marido perfeito. Essa é a impressão que a gente tem no início da história. A vida da Nina é totalmente perfeita. O closet cheio de roupas, o carro elegante e o marido perfeito. Logo, a família vai descobrir que eles não fazem a menor ideia de quem Millie é de verdade, nem do que ela é capaz de fazer. Gente, aqui diz que a Millie é uma grande vilã da história, né? É óbvio, é uma puta jogada de marketing, porque quem leu sabe que a Millie, ela é uma personagem muito forte, mas ela vai se transformando ao decorrer da história. E aí a gente encontra alguns pontos bem baixos da história. Como eu falei anteriormente, a narrativa é em primeira pessoa na primeira fase, através da Millie, a empregada. Só que a gente precisa de plots e reviravoltas, e a autora começa a nos dar uma segunda fase da história. A fase que é voltada para a Nina, a esposa do Andrew. E é aí que as coisas começam a aparecer. A Nina não é louca, a Nina não é maluca, a Nina não é surtada. A Nina é uma vítima de abusos psicológicos e físicos. O Andrew não é esse amor. O Andrew é um marido, um homem, um opressor que lida com a Nina através de castigos quando as coisas saem do controle. Então, por exemplo, a Nina uma vez estava com uma raiz sem pintar. 2 dedos de raiz sem pintar. O Andrew olhou e falou, né? Você não vai pintar o cabelo? E não sei o que. E logo depois veio o castigo. Ele prendeu a Nina nesse quarto claustrofóbico, aonde a empregada... Isso antes da empregada fazer parte da vida deles, tá? Esse quarto era para isso, era um quarto de castigo. Prendeu a Nina nesse quarto e fazia com ela castigos, né? Olha, se você, sei lá, colocar livros em cima da sua barriga, isso o castigo anterior, né? Anterior não, posterior.
Mas uns castigos assim para que ela visse que ela precisava pintar o cabelo. Que uma mulher do porte dela, casada com um empresário como ele, não poderia andar com a raiz do cabelo daquele jeito. Então ele trancava ela nesse quarto e dava um castigo para ela. E ela só saía desse quarto quando o castigo fosse completo, tá? A Millie, quando entra em cena, ela é ludibriada como todos os leitores, acreditando que o Andrew é esse amor de marido e de homem. No entanto, a Nina começa a pegar a narrativa para ela, em primeira pessoa. E aí ela fala que ela nunca tentou afogar a filha na banheira, mas que foi o Andrew que tentou colocar a criança em risco para que ela fosse dada como maluca e internasse ela numa clínica psiquiátrica, para que ela tivesse um histórico de confusão mental. Então ele deixa ela criar coisas, né? Fingir criar coisas que ela não vivenciou, mas que de fato vivenciou, que foram os abusos dele. Porque assim, quando ela contasse para as pessoas que o Andrew era um sádico, as pessoas não acreditavam nela. Porque ela já tinha um histórico de ala psiquiátrica, de tentativa de matar a filha, coisa que não aconteceu, né? O Andrew usava a Cecília para punir a Nina, tá? Por que ela usava só roupa branca? Porque o Andrew gostava de roupa branca. Então todo o guarda-roupa dela era branco. Todas as roupas. Calça, vestido, blusa, sutiã, calcinha. Tudo dela era branco. Porque o Andrew gostava de roupas brancas. E ela viveu 7 anos dentro desse relacionamento opressor. Porque se ela tentasse fugir com a Cecília, ele acionava a polícia e dizia que ela tinha tido um surto e levado a filha embora. E aí ela ia perder a filha e ia ficar enclausurada numa clínica psiquiátrica. Então ela passa a se submeter dentro do casamento a todos os castigos possíveis, sempre que, no ponto de vista do Andrew, ela vacila, tá? Até que ela começa a planejar uma vingança, a Nina. E para isso ela precisa contratar uma empregada que seja jovem, que seja bonita e que dê ao Andrew tudo o que ele quer, um filho. Lembrando que a Nina colocou Jill sem que o Andrew soubesse, tá? E nas consultas do médico que ela ia junto com o Andrew, porque assim, eu botei Jill para não engravidar. E aí, né, o Andrew não pode saber em hipótese nenhuma disso, porque sempre que a gente tentar ter filho, a gente não vai conseguir. Só que se eu for ao médico com o Andrew, o médico vai falar que eu tô de Jill. Só que para que isso não aconteça, eu descobri que o meu médico tem um caso com uma outra mulher. E aí eu contratei um detetive para tirar fotos da traição desse médico, para chantageá-lo, para que ele diga ao Andrew que eu não posso mais ter filhos. É isso que a Nina faz. Então ela para não ser obrigada a ter um filho do Andrew, porque ela não quer um sádico na vida dela, mas ela não quer que um filho passe pelo que ela passa. E aí ela joga com esse médico que diz que realmente, através da chantagem, né, que a Nina não pode mais ser mãe. E aí ela contrata uma empregada com antecedentes criminais propositalmente. E isso não fica explícito no início da história, porque a Millie acredita que ela não sabe do teu histórico, tá? Mas ela já sabe, porque ela contratou a Millie sabendo do histórico histórico da justiça, né? Que ela foi presa e etc. E ela se enquadra no perfil. Qual é esse perfil? Uma mulher mais jovem, fértil, perigosa, que já matou alguém, tá? Exatamente
para envolver o Andrew e, consequentemente, matá-lo. Esse era o plano dela desde o início. Ela queria que o Andrew se envolvesse com essa empregada e ela sabia que isso ia acontecer porque ela botou de propósito uma mulher muito mais jovem e muito mais bonita dentro de casa. Então ela sabia que esse envolvimento ia acontecer mais cedo ou mais tarde, como de fato aconteceu. E aí o Andrew se apaixonando, se envolvendo com a empregada mais jovem e mais bonita, ela teria chance de ir embora, de sair. O Andrew ia largar ela para ficar com a empregada. E a empregada, tendo antecedentes criminais, era uma puta jogada, porque na primeiro castigo que o Andrew fizesse com ela mataria ele com certeza. Afinal, ela já matou outras pessoas, agrediu outras pessoas e foi presa por 10 anos e sei lá mais o que, tá? O jogo da Nina é esse. E aí a Nina vai contando como que esses 7 anos são, né? Como que ela sobreviveu ao longo desses 7 anos com o Andrew. À base de castigo, à base de opressão, à base de abusos físicos e emocionais. E a gente tem um outro personagem que não é mencionado na história. No entanto, ele ronda a história toda, que é o jardineiro, o Enzo. O Enzo é um jardineiro que fica ali na casa da Nina e de todos os vizinhos. E o Andrew tem uma certa implicância com o Enzo. O que esse jardineiro faz aqui tanto tempo, todo dia? E chega em algum momento, você fala assim, porra, esse Enzo é um policial infiltrado, tá? Ou é ele que vai matar o cara. Ou é ele que vai matar o Andrew. Porque não é possível. E aí, quando o Enzo conta a história dele pra Nina, porque ele e a Nina se envolvem amorosamente quando a Nina consegue sair de casa, né? Porque o plano dela deu certo. O Andrew se apaixonou pela Nina, pela Millie, e pediu o divórcio. Então, quando ela sai de casa, né, que ela foge de casa literalmente, ela está na liberdade, o Enzo vai atrás dela. E ela conta pro Enzo tudo o que se passou com ela e tal. E o Enzo, ao contar a história dele, disse que tinha uma irmã, que o marido bateu nela, jogou ela da escada e ela morreu. Então, a princípio, você acha que, porra, cara, pode ser o Andrew, o ex-noivo da irmã do Enzo, né? Você liga uma coisa com a outra, mas isso não ficou explícito. Então, esse personagem, ele entra e fala assim, ué, em determinado momento fala assim, o que esse cara tá fazendo aqui? Por que esse cara tá tão evidente assim? Por que essa história tá acontecendo no meio desse turbilhão? Porque se fosse só a Nina, a Millie e o Andrew, a história tava legal. Mas o Enzo, que é o jardineiro, ele tá cercando a história o tempo todo. E tu não entende. Tu termina a história sem entender o que ele tava fazendo lá. Entendeu? E aí depois eu fui descobrir que vai ter uma sequência desse livro. E aí a autora vai ter que dar um cabo nesses pontos soltos da empregada. Né? Ela vai ter que dar esse... tem que dar um destino pro Enzo. Né? E aí... aí que vem o spoiler, né? O boom, a reviravolta da história. A Millie, né? A Nina foi embora. Ele pediu o divórcio, ela pegou as coisas e foi embora. A Millie é a nova namorada do Andrew. E aí ela pega uns livros do Andrew e deixa fora do lugar. O Andrew vai e castiga ela. A Millie não sabia desse lado do Andrew. Até então, ele era maravilhoso, bonitão, gostosão e etc. Esse primeiro castigo
Ele joga ela lá dentro do quartinho, né, com 3 águas no frigobar e fala pra ela: olha, você deixou os meus livros fora do lugar. Você vai ser punida por isso. E aí ela: que isso, você tá doido? Tá louco? Eu guardo pra você? Não. Você vai ficar presa aí. E tem 3 livros aí em cima da cama dobrável. Você vai ficar 3 horas com esses 3 livros em cima da sua barriga. Aí ela: você tá de sacanagem, me tira daqui, abre essa porta. Não, você não tá falando sério. Ele falou assim: ó, você que sabe. Eu tenho uma câmera aí dentro que eu tô te vigiando. Você vai ficar 3 horas com esses 3 livros em cima da sua barriga. Isso é para você aprender a nunca mais mexer nos meus livros e deixar eles fora do lugar. Ela, muito contrariada, ainda sem entender o que está acontecendo, começa a acatar o pedido dele. Só que, porra, a Millie tem antecedente criminal. Desculpa. A Millie matou uma pessoa, né? E o Andrew não sabe disso. Ele sabe que tem antecedente criminal, mas não sabe o que ela fez no passado. E ela, muito contrariada, resolve acatar o pedido e fica 3 horas ali com os 3 livros na barriga. Quando ele volta, ele chama ela: Millie. Aí ela fala: olha, já fiquei as 3 horas e não sei o que. E não, me tira daqui agora. Aí ele falou: negativo, você tirou 1 minuto antes. Você vai ter que começar de novo. Aí ela: me tira daqui. Começou a gritar e tal. Quer dizer, ela precisou ficar mais 3 horas com 3 livros em cima da barriga dela. Quando, enfim, o castigo acaba, ela consegue sair do quarto porque ele abre e joga um spray de pimenta na cara dele. O mesmo spray de pimenta que ele usava na cara da Nina, como punição. E esse spray está dentro do sótão, do quarto do sótão, porque a Nina deixou propositalmente, tá? Porque ela sabia que o Andrew ia pegar a Millie e faria a mesma coisa com ela. E aí ela joga o spray e consegue prender o Andrew dentro do quartinho. E aí o jogo vira. E o jogo vira pra bonito. Porque a Millie aflora a psicopatia dela. A Millie fala: então, tem 3 livros aí. Você vai ficar 3 horas com esses livros na sua barriga. E aí ele fala: tá bom. Ele primeiro grita, não sei o que lá, vendo que não ia conseguir sair, porque estava trancado lá de dentro, e ele coloca os livros em cima da barriga. E ela fala: não é na barriga, é mais embaixo. Aí ele fala: como assim? Eu quero seus livros em cima do seu órgão genital. E ele fica 3 horas ali com os 3 livros em cima do órgão genital dele. Quando esse período acaba, a Millie faz com que ele fique mais 5 horas com os livros em cima do pênis dele, sem interrupção. Quando isso acaba, a Millie volta no quarto e fala: Andrew, ele me tira daqui, sua vagabunda, eu vou matar você. Não, só que ele já tá desidratado. Porque as 3 águas que tinham lá em cima, a Millie tinha tomado. Então tinha uma aguinha ou outra que não ia dar muito tempo para ele. Então ele começa a desidratar. E aí ela fala: para você sair desse quarto, você vai ter que fazer um favor para mim. Aí ele: o quê? Aí ela: você vai ter que pegar esse alicate aqui. Jogou o alicate debaixo da porta para ele e vai arrancar um dente. Aí ele: o quê? Você vai arrancar um dente. Pode pegar esse alicate e arrancar um dente. Por que ela manda ele arrancar um dente? Não fica explícito. Mas fica explícito que é uma forma de castigo também. Ou seja, os livros não foram o suficiente. Ele teria que arrancar um dente. E ela tá vendo toda a movimentação pela câmera, né? Porque tem uma câmera que ele colocou no sótão exatamente para ver
a Nina sendo punida. E aí ela fala, tô te vendo aqui na câmera e você pode arrancar um dente que eu deixo você sair. Aí a história pula, a Nina pula, né? Pega a narrativa novamente. Nananana. O Enzo, né? Sabendo que a Nina passou por tudo que ela passou e vendo que a Millie estava na mesma situação, porque até então a Millie era vítima. Ele perturba a Nina para voltar para casa para resgatar a Millie. E ele fala, pô, você sofreu tanto na mão desse cara e você planejou contratar uma pessoa para dentro da tua casa para que você se libertasse do Andrew e, no entanto, ela está passando agora por tudo que você está passando. Isso não é justo, eu não concordo com isso. Você volta lá para pegar, porque se você não for, quem vai voltar sou eu. Então ele dá essa pressão nela que se arrepende. Ela fala, porra, sacanagem, é verdade, não. E muita contragosto, ela volta. Quando ela volta, ela dá de cara com o marido preso no sótão, né? Morto. E escuta a Millie falar atrás dela, chamar ela. E aí elas conversam, né? O que aconteceu aqui, Millie? Ele tá morto, o que aconteceu? E nananã. E aí a Millie fala, ele tá aí há uns 6 dias, sem água, desidratado, sem os dentes. Ele morreu. E ele, de fato, estava morto. O policial que está encarregado da investigação desse crime entra na casa e vê que quem está morto é o ex-noivo do filho dela. Da filha dele, desculpa. O policial tem uma filha que teve um noivo que era o Andrew, tá? E foi uma coincidência, porque a filha desse policial, depois que eles terminaram o relacionamento, ela mudou de cidade, ela mudou de nome, ela mudou de tudo. E quando ele chega na casa, que veio a casa do ex-genro, né? Ele sabe agora, ele tem as confirmações de que a filha dele passou por torturas físicas e emocionais com o Andrew. Então, o que ele faz para abafar o crime? Ele chega na casa, a Nina pega a culpa, tá? A Nina fala pra mim, ele vai embora. Eu tenho um passado psiquiátrico, no mínimo, vão me internar numa ala psiquiátrica e acabou. Você não, você vai pegar perpétua. Então vai embora. Pode deixar que eu falo que eu dei folga pra você durante uma semana e que até então ninguém sabia que ela tinha ido embora, se divorciado, né? E pode deixar que eu assuma a culpa. Esse é o pacto das duas. A Millie mete o pé, vai-se embora, e quando esse investigador entra na cena, vira pra Nina e fala, olha, ele era o meu ex-genro, ele era o noivo da minha filha, quando eles terminaram a minha filha mudou de lugar, mudou de nome, nunca mais se envolveu com homem nenhum. Então ali ele tem a confirmação de que abusos foram físicos e emocionais foram feitos. Então ele abafa, ele fala, eu sei que você deve ter sofrido tanto quanto, então no pior das hipóteses eu vou fazer um relatório dizendo que o seu marido se prendeu dentro do próprio sótão. Os dentes e os hematomas nas genitais, eu tenho certeza que o legista também vai concordar. Então eu vou abafar tudo isso, você não vai ser presa, e um beijo, um abraço. Entendeu o pacto da cena ali? Então a Nina não é julgada, não é presa, não é algemada. A Millie consegue ir embora. O Enzo também segue a vida dele. A casa é vendida.
E tem uma cena no final onde a mãe, né, a Nina, depois do velório do marido, entre aspas, né, a mãe entra na cafeteria onde ela tá e fala pra Nina: você tá de parabéns. Eu sempre falei pro Andrew que ele precisava escovar os dentes, que não sei o que lá, e que ele deveria ser punido por não seguir as regras. Fica evidente ali que toda essa patologia psicopata, essa psicopatia do Andrew vem da mãe, né? E ela dá os parabéns para Nina, dizendo que ela fez um trabalho excelente ao fazer com que ele arrancasse os próprios dentes. O livro termina assim, tá? Com muitos pontos soltos, evidente porque vai ter uma continuação que está sendo produzida ainda. Não duvido nada que a empregada vire filme, tá? Não duvido. O livro vendeu aí 400 mil exemplares e teve os direitos negociados em 33 países. Provavelmente vai virar filme daqui a 2, 3, 5 anos, né? Mas para isso a gente precisa da continuação. Dois pontos negativos da história foi que a autora, ao mudar a narrativa da Nina para Millie em primeira pessoa, parecia que a gente estava escutando a mesma pessoa, tá? As duas com os mesmos sentimentos, as duas com os mesmos, a mesma ansiedade, ela não modificou a Nina, por exemplo, em primeira pessoa. Parecia que eu estava ainda ouvindo a Millie falar. Então ela poderia ter feito mentalidades diferentes, sentimentos diferentes, expressões diferentes, e ela não fez. Ela continuou com a linha da Nina. Quem lê isso vai perceber. A narrativa da Nina é muito parecida com a da Millie, tá? Parece que é a mesma pessoa. Então eu acho que até por serem personagens diferentes, por terem passado por coisas diferentes, a intensidade da narrativa devia ser outra. A dinâmica da narrativa devia ser outra. Então isso me chamou bastante atenção. E claro, os pontos soltos, né? O Enzo, a saída da Millie para o além, né? O além que eu digo, ela foi embora. A Nina e a filha indo para outro lugar. Então eu espero realmente que esse segundo volume que ela está produzindo dê um desfecho, né, para todos esses pontos soltos durante a narrativa de A Empregada. Bem-vindo à família. Ai, vou até beber uma água. Eu falo pra caramba, gente. É isso. Esse foi mais um livro terminado, mais um livro finalizado. Se você ouviu até aqui, eu vou deixar o link de venda disponível aqui no episódio. Então já clica lá para conhecer mais a história, tá? E compre o e-book, compre o livro físico, ou o livro físico, né? E leia, porque vale a pena. É uma história que realmente vale a pena, tá? Mas leiam com a mente aberta, tá bom? Muito bem, eu ainda volto essa semana com mais livros finalizados, com mais leitura finalizada. Me sigam lá no MoniqueMM18 ou se inscrevam no canal do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá bom? Eu sou Monique Machado e esse foi do Livro Não Me Livro. Obrigada, gente. Um beijo.